students, I'm Teacher Bruna e na nossa aula de hoje nós vamos revisar o que a gente aprendeu até agora nesse bimestre, ok? Então, o que a gente viu? Os assuntos que a gente viu foram prepositions, né? Has and have, o uso deles, e do and does. A gente viu esses assuntos aqui. Então, vamos relembrar cada um deles. Vamos começar pelas prepositions. Aqui, o gatinho, ele tá embaixo, né? Qual é a preposição que eu falo que algo está embaixo? É a preposição under. The cat is under the box. Embaixo. The cat is under the box. Aqui, o gatinho está dentro da caixa. Então, quando eu quero falar que algo está dentro, eu uso a preposição in. Dentro. The cat is in the box. O gato está dentro da caixa. Próximos. Behind. A preposição behind, que significa atrás. The cat is behind the box. O gato está atrás da caixa. A próxima preposição é a preposição em cima, né? On. The bird is on the box. O passarinho está em cima da caixa. The bird is on the box. E por último, a gente aprendeu a preposição in front of, que significa em frente a. Então, the cat is in front of the box. The cat is in front of the box. Tá vendo que o gatinho tá em frente à caixa, né? Então, foram essas as 5 preposições que a gente aprendeu, que foram under, a gente aprendeu under, in, behind, on e in front of. Aí, depois a gente viu os usos do has and have. Eles são utilizados para expressar uma ideia de posse. Então, eu vou utilizar o has e o have quando eu quero falar que tem algo, né? Que alguém tem algo. Ele significa o verbo ter. Então, o has e o have eu vou utilizar para falar que eu tenho algo ou que você tem algo, eles têm algo, tá? Antes da gente saber como a gente vai usar o has e o have, vamos relembrar aqui a tabelinha do verbo to be, que ela é bem importante. Então, a gente tem essas pessoas aqui, né, na tabela do verbo to be, e com quem ela vem acompanhada, o verbo que ela vem acompanhado. Então, a gente tem o I significa eu, e o I sempre vai estar, quando eu for formar uma frase, né, no presente, ele vai estar acompanhado do am. I am. I am a teacher. Eu sou uma professora. I am a teacher. Depois a gente tem o you. You significa você. E quando eu for formar uma frase, eu vou utilizar o are. Tá? No presente, eu vou utilizar o are. You are beautiful. Você é bonito. You are beautiful. Depois a gente tem o he. He, quando eu for formar a frase, vai ser com o is. He is cool. Ele é legal. He is cool. Depois temos o she. O she também vai ser acompanhado do is para formar frases no presente simples. She is very nice. Ela é muito legal. She is very nice. Which é a nossa próxima pessoa da tabela. Which significa ele ou ela, mas é para falar sobre animais ou objetos, tá? Which é sempre sobre animais ou objetos. It is my dog. Ele é o meu cachorro. It is my dog. We é nós, significa nós. Então, no plural, né? Nós. E vai vir acompanhado do are para formar uma frase. We are sisters. Nós somos irmãs. We are sisters. O you é a mesma coisa, né? Só que ele aparece 2 vezes porque aqui ele entra como o plural, mas ele tem o mesmo uso. Ó. You acompanhado do are, mas é o plural nesse caso aqui. E por último, nós temos o
they, que significa eles ou elas. E também, para formar nas frases, vai utilizar o are. They are brothers. Eles são irmãos. They are brothers. Eles são irmãos. Agora que a gente sabe, que a gente relembrou a tabelinha, né, do verbo to be e as pessoas do verbo to be, que são I, you, he, she, it, we, you e they, a gente consegue diferenciar os usos com quais usar o has e o have, o do e o do's também, tá? Vamos começar. Quando utilizar o has é utilizado com a terceira pessoa do singular. Então, o has eu vou utilizar com she, he e it. O has eu sempre vou utilizar com he, she e it. Então, vamos ver aqui na frase. She has a cat. Ela tem um gato, tá? Vê o significado, ó. Ela, tá aqui a pessoa, né? She. O has, com o significado de ter, ele é o verbo ter, né? Então, ela tem um gato. She has a cat. Mesma coisa com o he. Também o has é utilizado com o he. He has a robot. He has a robot. Ele tem um robô. E, por último, it has two windows. Isso tem duas janelas. Isso tem duas janelas, tá? Observaram que todos aqui estão com o significado de ter, né? She has, ela tem. He has, ele tem. E it has, isso tem. Quando utilizar o have a gente vai utilizar com aquelas outras pessoas da tabela que sobraram, né? Que são o I, you, we e o they. I, you, we e they, eu vou utilizar o have. Exemplos. I have a house. Eu tenho uma casa. I have a house. Eu tenho uma casa. You have a good teacher. Você tem uma boa professora. You have a good teacher. Aqui também pode ser no plural. Vocês têm uma boa professora. We have a flower. Nós temos uma flor. We have a flower. Nós temos uma flor. They have many toys. Eles têm muitos brinquedos. They have many toys. Então, observa que o have eu vou utilizar sempre com esses aqui. I, you, we e they. Com essas pessoas da tabela do verbo to be. E também que o have está com o significado do verbo ter, né? I have, eu tenho. You have, você tem. We have, nós temos. E they have, eles têm. Agora vamos para o do e o does. Podem ser utilizados para descrever ações, tarefas e outras atividades variadas. Nessa parte aqui, ele está variando do verbo to do, né? Que é do verbo fazer. Então, aqui nesse caso aqui, ele significa fazer. Vai ser utilizado para ações, tarefas e atividades variadas, tá? Mas o que a Ti ensinou foi esse outro uso aqui do do e does, que ele é utilizado como verbo auxiliar. Também podem ser utilizados como verbo auxiliar para perguntas, respostas e frases negativas. Então, você também pode utilizar o do, does como verbo auxiliar. Então, vamos aos exemplos. Aqui, como o uso dele como verbo auxiliar, que foi o que eu ensinei, né? Do you have a ball? Você tem uma bola? Aqui, o do, ele está sendo utilizado para auxiliar o verbo principal, que é o verbo have. Então, do you have a ball? Só para a gente não fazer a pergunta utilizando só o you have a ball, tá? Aí eles utilizam o do para auxiliar. Do you have a ball? Você tem uma bola? Aí o do, nesse caso, fica com o significado também do verbo que ele está auxiliando, tá? Yes, I do. Pode utilizar, lembra que eu falei que pode ser utilizado para respostas e frases negativas, né? Eu coloquei aqui um exemplo como resposta. Yes, I do. Sim, eu tenho. Quando utilizar o does
Lembra da tabelinha do verbo que eu falei, do verbo to be? Aqui o do's é a mesma coisa, ó. Quando utilizar o do's e o does. O do's você vai utilizar com she, he e it, tá? O do's você vai utilizar só com she, he e it. E o do você vai utilizar com I, you, we e they. Vamos aos exemplos aqui do does primeiro. Does she have a doll? Ela tem uma boneca, tá? Ele está servindo aqui como auxiliar do have. Ela tem uma boneca para poder fazer a pergunta. He doesn't have a car. Aqui ele já está como forma negativa, né? He doesn't have a car. Ele não tem um carro. Ó, como eu sei que ele está na forma negativa? Porque tem o does, né? Tá aqui o does e a abreviação do not. Aqui é o not. Só que você pode escrever dessa forma abreviada aqui, tudo junto. Doesn't have a car. It doesn't end. A mesma coisa, ó. Isso não termina. It doesn't end. Tá aqui também como forma negativa e contraída, ó. Doesn't. Eu poderia também escrever does not. A palavra does e o not, mas é melhor usar da forma contraída. Quando utilizar o do? O do é utilizado com I, you, we e they, que são aquelas outras pessoas lá da tabelinha do verbo to be. Exemplos. I don't like cats. Eu não gosto de gatos. Isso daqui é a mesma coisa, ó, tá na forma contraída. Poderia escrever só do, tá na forma contraída da frase negativa, tá? Poderia só escrever do e o not, mas posso utilizar essa forma aqui, que é o don't, tá? I don't like cats. Do you have a ball? Você tem uma bola? Do we have a robot? Nós temos um robô? They don't speak English. Eles não falam inglês, tá? Então, aqui está sendo na forma normal dele, mas auxiliando, e aqui na forma negativa, para responder perguntas, tá? I don't like cats, ou frases negativas, responder perguntas ou frases negativas, tá? Então, relembrando, você vai utilizar o does com she, he, it, e o do com I, you, we e they. A atividade de revisão. Where is the mouse? Complete as frases utilizando as prepositions corretas. Você vai olhar aqui onde está a ratinha, né? E vai colocar aqui na frase. Letra A. Olha aqui onde ela está na letra A. Ela está embaixo da caixa, né? Então, vai completar aqui a frase utilizando a preposição que se refere a embaixo. Qual é a preposição? É a preposição under, né? Então, você coloca the mouse is under the box. Faz isso com todas as outras. Olha aqui a letra A, B, C, D, E, E, né? E coloca aqui. Vai respondendo cada preposição. Aí depois você vai responder a atividade da página 132. Complete with has or have. Você vai completar utilizando o has e o have, tá? Ou has ou have. Olha aqui as pessoas do verbo to be que eu falei e vai completando. Aí, eu vou usar qual? Aí você vai e escreve o has ou have. Página 132 também. Mark 1 for has and 2 for have. Que você vai completar esse textinho aqui, né? Aí, ao invés de você escrever has, have, você vai marcar. Se o correto for usar o has, e 2, se o correto for usar o have, tá? Aí coloca os números aqui. Where is the mouse? Eu já coloquei, né? Complete as frases utilizando do, don't, does ou doesn't, tá? Só ignora essa frase aqui. Aí você vai completar utilizando do ou don't, né? Forma negativa. Does ou doesn't, forma negativa. Aqui as frases. Aí você vai e completa utilizando um desses, tá? Lucas and Roberto have a cat. Qual que eu vou colocar aqui para fazer a pergunta? Aí você vai e completa.
E é isso, qualquer dúvida, anotem que a gente tira na hora da nossa aula online. Bye bye, see you next!